Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aqui à nossa aula URCA em Destaque. O professor Javier trazendo mais uma aula, mais algumas dicas, ok? Para que vocês possam ter esse sucesso na hora da prova de vestibular que vocês tiverem que fazer, ok? Hoje, assim, antes de começar com nosso texto, ok? Nosso terceiro texto que nós vamos estudar, né? De acordo com as duas aulas anteriores e essa de hoje, eu trouxe uma dica para vocês, uma técnica de leitura, que é a técnica de skimming. Essa técnica de skimming, ela consiste em passar levemente sobre esse pasar levemente sobre algo. Esse é um dos significados atribuídos ao termo e que mais tem a ver com o sentido da técnica. Ok? A estratégia de leitura de skimming consiste em uma rápida e superficial olhada no texto, procurando explorar suas informações. Nessa hora, o leitor deve atentar-se para as pistas tipográficas, seja números, datas, nomes, gráficos, figuras, fotografias, palavras destacadas, cabeçalhos, etc. Cognatos e tudo o que possa ser tido como uma dica do que se trata a ideia geral do texto ou seu tema. Ou seja, essa técnica serve para que o leitor tenha uma compreensão geral sobre qual assunto o texto discorre. Então, mais ou menos você faça essa técnica rapidinho, ok? Essa breve leitura assim sobre esse texto e tentar pegar, ok? Aquelas coisas que vocês acham que sejam mais interessantes, aquelas frases, aquelas palavras, aqueles números que possam ser usados de forma estratégica para responder as questões e para a interpretação do texto, principalmente. Ok? Então, vamos lá, vamos a começar com o nosso texto do dia de hoje. O texto 3, questões de 56 a 60. Assim, meninos, esse texto ele tem um título que se chama Coronel Aureliano Buendia. As nossas duas primeiras aulas, elas eram textos que falavam sobre o romance de Gabriel García Márquez chamado 100 anos de solidão. 100 anos de soledad em espanhol, certo? Esse terceiro texto, ele está relacionado com esse mesmo romance, ok? Então, o terceiro texto, as questões de 56 a 60, têm a ver com esse livro. Agora, quer dizer isso que na prova de espanhol as 15 questões vão estar relacionadas com o mesmo assunto, com o mesmo tema, com o mesmo livro? Não, ok? Nessa prova em particular, na segunda prova de 2021, ok? A prova do segundo semestre, essa prova, assim, teve a particularidade que as 15 questões estavam relacionadas com esse romance. Mas não quer dizer que sempre vai ser assim. Ou já a partir da nossa quarta aula, nós vamos ver que, por exemplo, na prova de 2021 foi diferente, ok? As 15 questões abordaram três textos totalmente diferentes. Então, não achem que sempre vai ser assim, ok? Estou trabalhando estas primeiras três aulas especificamente sobre esse assunto, porque assim, é um assunto que são 15 questões que são totalmente diferentes, três textos que, ainda que relacionados, abordam três assuntos diferentes, ok? E bom, e porque foi o mais recente que nós tivemos. Lembrando que primeiro são as questões, né? Então vamos lá, vamos para as questões primeiro. Não podemos saltar essa questão aí. Olhem que o texto é bem comprido, então vamos primeiro para as questões. Ó, a questão 56 diz assim: segundo filho da família Buendia, o coronel, segundo o texto, era conhecido por compartilhar muitas características da personalidade do pai. Que podemos afirmar ser? Então vamos a ver quais seriam essas. A 57. Segundo o texto, quando ainda era criança, o coronel supostamente detinha poderes sobrenaturais de 58. Na frase aprende metalurgia e plateria, a palavra sublinhada mostra a profissão de.
Segundo texto, Rafael Uribe era. E a última questão, questão 60, de acordo com o texto, podemos afirmar que o coronel Aureliano morreu de... Então, vamos ao nosso texto. Dice assim, Coronel Aureliano Buendía. Então, se está falando sobre uma pessoa. Esse texto vai falar aqui sobre o coronel. Dice así, es el segundo hijo de la familia y la primera persona que nace en Macondo. Tiene la mentalidad y la naturaleza filosófica de su padre. Puede pronosticar acontecimientos. Posee una extraña manera de ser solitario y retraído, aunque de un carácter implacable. En su niñez tenía el poder de mover objetos y suscitar situaciones similares a fenómenos paranormales. Aprende metalurgia y platería y se dedica a fabricar pescaditos de oro. Tiene un hijo con Pilar Ternera, a quien llamarán Aureliano José. Se casa con Remedios Moscote, una niña de apenas 9 años de edad, de quien enviuda poco después de casado. Viendo la trampa de su suegro, Apolinar Moscote, durante las elecciones, se une al Partido Liberal cuando comienza la Guerra Civil. Como coronel al mando de las fuerzas revolucionarias, en una mezcla de pasión por las armas y las ciencias, pelea contra el gobierno conservador en 32 guerras civiles, todas las cuales pierde, y lleva su lucha hasta Centroamérica, desde donde impulsaba un proyecto para derrocar todos los gobiernos conservadores del continente. En distintas ocasiones evitó la muerte y el fusilamiento, momento al cual se hace alusión en muchos momentos de la obra, como en el principio. Incluso sobrevivió a un suicidio al dispararse en un punto de su pecho pintado por un médico que adivinó sus intenciones ante su petición, punto en el cual no salía afectado ningún órgano vital. El médico consideró esta acción su obra maestra. El coronel tuvo 17 hijos con 17 mujeres distintas durante la guerra. Luego de padecer el dolor y las penurias emocionales que le trae la guerra, pierde todo interés en la batalla, firma un tratado de paz, el Tratado de Neerlandia, y regresa a casa. Durante su vejez pierde toda capacidad de emoción y de memoria, dedicando todos los días a su vieja labor de elaborar pescadillos de oro en su antiguo taller de platería. Revela así su dolor más grande, la incapacidad de amar. Muere de viejo un día sin alguna explicación. Fue el único a quien Fernanda no hizo blanco de sus berrinches. Es el más profundo ejemplo de soledad en la obra. De acuerdo con lo afirmado por García Márquez en el libro El olor de la guayaba, el coronel Aureliano Buendía es una alusión al general Rafael Uribe, tanto por el físico del coronel, que corresponde completamente al del general, con textura delgada y ósea, bigote afilado, mirada penetrante, como por ser ambos liberales y por el hecho de que todas las guerras civiles que iniciaron las perdieron. 15 el general y 32 el coronel. Tanto el coronel Aureliano Buendía como el general Rafael Uribe se unieron al federalismo triunfante en Centroamérica en busca de adeptos para desarrollar un plan continental de derrocamiento de regímenes conservadores. Ambos además renunciaron a la guerra como medio para resolver los conflictos políticos y sociales del país. A diferencia del coronel, Uribe murió asesinado. Vamos a regresar, vamos a voltar aqui para fazer a tradução do texto, ok? Então temos aqui, como título, Coronel Aureliano Buendía, diz que é o segundo filho da família, e a primeira nasce em Macondo, lembrem, o povoado de Macondo, aquele que foi fundado, ok? Pelas famílias que emigraram. Diz que tem a mentalidade e a natureza filosófica de seu pai, né? Ele pode pronosticar acontecimentos, fatos, ok? Ele possui uma estranha forma, maneira de ser solitário e retraído, embora de um caráter implacável. Na sua infância, em sua niñez, na sua infância, ele tinha o poder de mover objetos e suscitar situações similares a fenômenos paranormais. Ele aprende metalurgia a trabalhar com a prata, ok? E se dedica a fabricar
pescaditos de ouro. Pescaditos são peixes, ok? Pescado, peixes de ouro. Ele tem um filho com Pilar Ternera, a quem chamarão de Aureliano José, e se casa com Remédios Moscotes, uma criança de apenas 9 anos de idade, de quem é viúva pouco depois de casado. Ele vendo a trampa, né, de seu sogro, Apolinar Moscote, ele, durante as eleições, ele se junta ao Partido Liberal quando começa a Guerra Civil. E como coronel ao mando das forças revolucionárias, é uma mescla, uma mistura, ok? De paixão pelas armas e as ciências. Ele pelea, ele combate contra o governo conservador em 32 guerras civis, todas as quais ele perde. Ele perdeu todas essas guerras nas quais ele participou. E ele leva a sua luta até Centro-América, desde onde ele impulsava, promovia um projeto para derrocar todos os governos conservadores. Os governos conservadores do continente. Em distintas ocasiões, ele evitou a morte, ok? E o fuzilamento, momento ao qual se faz alusão em muitos momentos da obra, como no princípio. É porque na obra, quando começa esse romance, ele começa quando ele vai andando, né, caminhando, e ele vai ser... Porque ele ia ser fuzilado nesse momento. Então a obra, 100 anos de solidão, ele começa nesse momento. Aí. Ele ia andando, caminhando, porque ele ia ser fuzilado, e aí ele começa a relembrar algumas coisas de quando ele era criança. É por isso que diz aí que se faz alusão, né, que se menciona em muitos momentos da obra, do romance. Inclusive, ele sobreviveu a um suicídio. Ele se disparou em um ponto do peito pintado por um médico que adivinhou suas intenções ante a petição dele, ok? Ele pediu para que o médico orientasse a ele onde ele se podia disparar para acabar com a vida dele. Aí o médico ele deu um ponto no qual não saía afetado nenhum órgano. Órgão vital. Então, claro, o médico fez para ver se mesmo dava certo, né? Que o médico achava que ele não ia morrer se ele se a bala disparava aí nesse local, ok? E por isso o médico ele considerou essa ação, ok? Dele ter disparado nesse ponto em particular a sua obra maestra. O coronel ele teve 17 filhos com 17 mulheres distintas, diferentes, durante a guerra. Logo depois de padecer a dor e as penúrias emocionais que trouxe a guerra, ele perde todo o interesse na batalha. Ele firma um tratado de paz, que se chamou o Tratado de Neerlândia, e volta a casa. Durante sua velhice, ele perde toda a capacidade de emoção e de memória, dedicando todos os dias a sua velha, a sua antiga trabalho, né? A seu antigo trabalho, labor, de elaborar peixes de ouro em seu antigo talher de prateria, em seu antigo, nesse caso aqui, na sua antiga oficina, onde ele fabricava objetos de prata. Revela assim sua dor mais grande, maior, ok? A dor maior que ele tinha, a incapacidade de amar. Ele morre de velho, de velhice, um dia, sem alguma explicação, e foi o único a quem Fernanda não hizo blanco de su berrinche. Aí, berrinche é quando uma pessoa é teimosa, né? Aí a gente usa isso, que a pessoa hace berrinche. Então, podemos traduzir como que foi o único com quem Fernanda não foi teimosa, ok? E é o mais profundo exemplo de solidão na obra, ok? Aí, de acordo com o afirmado por García Márquez, no livro El olor de la guayaba, nesse caso seria o cheiro, el olor, o cheiro da goiaba, o coronel Aureliano Buendía é uma alusão ao general Rafael Uribe Uribe, tanto pelo físico do coronel, que corresponde completamente ao do general, né? Com textura magra, que é delgada, óssea,
bigode perfilado, olhar penetrante, como por ser ambos liberais e pelo fato de que todas as guerras civis que iniciaram as perderam, ok? 15 o general Uribe e 32 o coronel Aureliano. Tanto o coronel Aureliano Buendía como o general Rafael Uribe, eles se juntaram ao federalismo triunfante em Centroamérica em busca de adeptos, de pessoas com as mesmas ideias, ok? ¿Para quê? Para desenvolver um plano continental de derrocamento de regímenes conservadores. Ambos, además, renunciaram à guerra como meio para resolver conflitos políticos e sociais do país. A diferença do coronel. A diferença do coronel, Uribe morreu assassinado, ok? O coronel, ele morreu de velhice e Uribe, ele morreu assassinado. A diferença entre ambos. Ok, agora sim, vamos com as questões. Vamos com a primeira questão. Questão 56. Segundo filho da família Buendía, o coronel Aureliano, né, Buendía, segundo o texto, era conhecido por compartilhar muitas características da personalidade do pai, que podemos afirmar ser A. Sociável, já que ambos tinham muitos antigos. B. Amigável, já que o próprio Marques destaca que esse era o personagem mais fácil de conviver. C. Solitário, já que muitas vezes tinha comportamento retraído e caráter implacável. D. Sociável, já que ele fez muitos amigos durante a guerra. E E. Amigável, já que ele era muito próximo de todos que viviam em Macondo. A opção é opção C. Solitário. Ok? Lembrem que tem um trecho lá que diz que dentro da obra era... bom, aqui vamos a ver daqui a pouquinho. Diz assim, solitário, já que muitas vezes tinha comportamento retraído e caráter implacável. Diz no início do texto, tiene mentalidade e natureza filosófica de seu padre, pode pronosticar acontecimentos, posee uma estranha maneira de ser solitário e retraído, aunque de um caráter implacável. E que dentro da obra diz que era o mais claro exemplo de soledade, não? Dentro da obra. Então, sim, ele era uma pessoa muito solitária. Questão 57. Segundo o texto, quando ainda era criança, o coronel supostamente detinha poderes sobrenaturais de A. Telecinese, invisibilidade, pirotecnia, teletransporte ou levitação. Opção A, ok? Telecinese. No início do texto diz assim: em sua niñez tinha o poder de mover objetos e suscitar situações similares a fenômenos paranormais. Então, atenção aqui. Telecinese descreve o poder metafórico que o sujeito possuiria de mover objetos com a mente. Dessa forma, supostamente o personagem da questão deteria sim esse poder, ok? A habilidade linguística de leitura implica também um conhecimento prévio de mundo. 58. Na frase aprende metalurgia e plateria, a palavra sublinhada mostra a profissão de químico, só um minutinho, químico, jornalista, ourives, embaixador ou físico. Opção C, ourives. Atenção, um ourives é um metalúrgico, né, especializado em trabalhar ouro e outros metais preciosos. Lembrem que ele fazia peixes de ouro e ele também trabalhava a prata. Lembra? Ok, vamos com a questão 59. Segundo o texto, Rafael Uribe era irmão do coronel Aureliano, tendo lutado a seu lado nas guerras. B. Primo de Aureliano e José Arcádio, sendo um dos seus algozes. C. Casado com Remédios, logo cunhado de Aureliano. D. Uma pessoa usada como modelo para a criação do personagem de Aureliano. E E. Fonte de inspiração para todo o enredo de 100 anos de solidão. Opção D. Uma pessoa usada como modelo para a criação de personagem de Aureliano, ok? Dice así no texto. De acuerdo con lo afirmado por García Márquez en el libro El olor de la guayaba,
El coronel Aureliano Buendía es una alusión al general Uribe Uribe, tanto por la forma, tanto por el físico del coronel, que corresponde completamente al del general, con textura delgada y ósea, bigote afilado, mirada penetrante, como por ser ambos liberales y por el hecho de que todas las guerras civiles que iniciaron las perdieron, 15 el general y 32 el coronel. Tanto el coronel Aureliano Buendía como el general Rafael Uribe Uribe se unieron al plan federalismo triunfante en Centroamérica en busca de adeptos, ¿ok?, para desarrollar un plan continental de derrocamiento de regímenes conservadores. Y por último, a questão 60, de acordo com o texto, podemos afirmar que o coronel Aureliano morreu de suicídio, homicídio, latrocínio, velhice ou câncer. Opção D, velhice. No texto, no final do segundo parágrafo, diz assim: durante su vejez pierde toda capacidad de emoción y de memoria, dedicando todos los días a su vieja labor de elaborar pescadillos de oro en su antiguo taller de platería. Revela así su dolor más grande, la incapacidad de amor. Muere de viejo un día sin alguna explicación. Ok, meninos. Então, essas foram, pessoal, as 5, né, questões relacionadas com esse texto. Um texto que foi bastante comprido, ok? Como vocês perceberam, foram 15 questões em espanhol relacionadas com esse assunto, 100 anos de solidão, ok? Quer dizer que nas próximas vai ser similar? Não, como eu já mencionei, não, ok? Podem ter assuntos diferentes. E eu trouxe essas 3 primeiras aulas, falei sobre esse assunto particularmente porque foi o assunto que foi cobrado em nossa última prova de vestibular da URCA, ok, pessoal? Então, revejam qualquer coisa este vídeo novamente, ok? As questões. E é isso aí. Nos vemos então em uma próxima aula. Valeu. Tchau, tchau.